Nesta temporada 2023-24 no Mato Grosso, a cultura do sorgo foi considerado como uma alternativa em substituição ao milho em áreas com risco de plantio fora da janela ideal. As variedades de sorgo no estado, a cada temporada, apresentam bom desempenho no campo, porque além de opção para a produção de biomassa, é fonte de nutrição para a agropecuária. O sorgo Ponta Negra é uma variedade de sorgo de ciclo médio destinado à produção de forragem, através de silagem e corte. Atinge a época de corte entre 80 e 90 dias após o plantio. Apresenta boa digestibilidade e alta estabilidade de produção. É um sorgo que foi desenvolvido pela Embrapa para o cultivo em regiões semiáridas no Nordeste, locais onde a pluviosidade é baixa e o agricultor precisa de uma fonte de biomassa, uma fonte de forragem para fazer silagem para os animais. O BRS Ponta Negra, ele entrou no uso do agricultor aqui no Centro-Oeste devido ao seu baixo fator de multiplicação de nematóides. Então ele se encaixa muito bem para a produção de palhada, fazer ciclagem de nutrientes e também não multiplica nematóides. Em certas situações ele reduz nematóide. Então ele se encaixa muito bem numa situação onde nós precisamos gerar palhada, mais palhada do que o milheto, né, e uma palhada que dure mais do que uma leguminosa, e em situações onde nós temos problemas com nematóides. Então é uma cultura de fácil e também muito econômica para se estabelecer, e pode ser utilizado para a produção de forragem para o gado, e também pode ser utilizado para a produção de palhada na agricultura, onde ele faz um processo muito bom de ciclagem de nutrientes, que é trazer nutrientes de profundidades onde soja ou feijão não consegue alcançar, o sorgo bombeia isso e devolve novamente para a superfície do solo. Sem contar também nas inúmeras qualidades e benefícios que nós temos numa palhada sobre o solo, proteção contra o sol, proteção contra a chuva e melhora o desenvolvimento da biologia do solo. O BRS Ponta Negra, ele tem uma capacidade de produção de biomassa verde por hectare em torno de 80 toneladas. Fazendo 2 cortes também. Devido à sua alta capacidade de rebrote, nós conseguimos fazer 2 cortes no BRS Ponta Negra. Ele é uma variedade de sorgo, possui um potencial menor do que o 716, porque o 716 é um material híbrido, então possui um vigor híbrido maior do que o Ponta Negra. O Ponta Negra se encaixa melhor para a produção de palhada, tá ok? E o BRS 716 se encaixa melhor para a produção de silagem, devido ao investimento ser um pouco maior no 716. O sorgo biomassa BRS 716 é conhecido pelo alto potencial de produção de biomassa e pela tolerância à seca. Pode ser uma opção de cultivo de outono e inverno para a produção de forragem ou para a produção de palhada no sistema de plantio direto em áreas de sequeiro, com possíveis respostas à adubação nitrogenada, dependendo do sistema de manejo do solo. Ele tem um potencial muito grande de produção de biomassa. E essa biomassa é utilizada para a produção de silagens, produção de biomassa que hoje é utilizada para a geração de biogás, para a produção de energia, né, produção de queima junto com o cavaco de eucalipto, e produção também de palhada para ciclagem de nutrientes na agricultura. Então é um material muito prático, é um material bastante versátil, ele pode ser utilizado para diversas finalidades. Mas hoje o grande cliente é o produtor de gado, para a produção de silagem ele se encaixa muito bem esse material. O sorgo possui uma característica interessante que é não ter sensibilidade a cigarrinhas, ele tem uma capacidade de se sobressair em épocas de déficit hídrico, melhor do que o milho, e então ele se torna uma cultura mais econômica, uma cultura mais barata, porque nós precisamos fazer intervenções com inseticidas menores do que o milho e também ele se encaixa numa janela onde o milho não se encaixa mais, Pacheco, onde nós vamos ter uma menor pluviosidade. Então o sorgo ele apresenta uma elevada capacidade de produção de biomassa com um investimento menor do que outras culturas que nós temos por aí. É o sorgo que mais tem capacidade de produção de biomassa por área produzida hoje no Brasil. Nós estamos falando de até 150 toneladas de biomassa verde.
Essas 150 toneladas de biomassa verde, Pacheco, podemos considerar com uma matéria seca em torno de 30%. Então nós vamos estar falando aí em torno de 50% de biomassa seca por hectare, em 2 ciclos de cultivo. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o portal Vida Rural MT.